Amém. Amém. E antes de voltar ao pastor, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram ontem. Tivemos ontem um encontro maravilhoso. Deus usou nosso pastor Anderson com uma palavra extraordinária, né? Muito obrigado, querido, pelo apoio. Se prepare para o próximo, que vai ser uma bênção também. Deus abençoe, pastor. Amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Nós queremos saudar com a graça e a paz de Jesus a sua vida. Também aqueles que nos ouvem, né, pela rádio Panorama FM, atinge aí mais de 80 cidades. E também aqueles nossos preciosos irmãos que estão nos assistindo pela internet. É uma graça, né, uma glória estar aqui nesse altar abençoado. E eu queria que você abrisse comigo, querido, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E ela está intitulada, nós estamos projetando lá também, qual é o tipo de pessoa que Deus usa? Glória a Deus, irmãos. Quantos querem ser usados por Deus aqui poderosamente? Então você vai aprender hoje qual é o perfil das pessoas que Deus usa poderosamente. Quais são as suas características, as qualidades intrínsecas, né, que fazem parte da essência, do coração, da vida daqueles que querem ser usados poderosamente por Deus. Claro que existem muitas qualidades, mas eu procurei, estudando material essa semana, fazendo alguns videozinhos ali que a gente posta na internet, nós preparamos essa ministração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Fui muito edificado e quero compartilhar com os irmãos e tentar responder essa pergunta. Qual é o tipo de pessoa que Deus usa? Que tipo de qualidade, características, eu e você precisamos ter para que possamos ser usados poderosamente por Deus? E um dos trechos mais lindos da palavra de Deus é Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Para quem não sabe, Efésios é um livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo, que revela o coração de Deus para a vida do crente, que revela o coração de Deus com relação à igreja do Senhor. É a famosa epístola, ou seja, a carta paulina, que revela o coração de Deus para os filhos de Deus. Se você ler o livro de Efésios, você vai ver que do primeiro capítulo ao capítulo 3, ao final do capítulo 3, ali Deus está te ensinando, me ensinando, qual é a identidade do cristão. Como é que nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus? Quais são as nossas promessas? Que bênçãos nós temos recebido de Deus? Então nós aprendemos qual é a identidade do cristão. A partir do capítulo 4 até o 6, 9, capítulo 4, 1 até o capítulo 6, 9, antes desse trecho que nós vamos entrar, existe a segunda verdade encontrada no livro de Efésios, que é qual deve ser o comportamento, a conduta, as atitudes, as ações do verdadeiro cristão. O que Deus espera de nós, se nós somos crentes, se nós somos filhos de Deus, se nós somos verdadeiramente evangélicos, que seguimos o evangelho de Jesus? Que tipo de comportamento, que tipo de atitude nós devemos ter para viver essa vida coerente à palavra de Deus e aquilo que Deus espera de nós como filhos de Deus? E a partir do 6:10, querido, é um novo nível espiritual. E é sobre aquilo que nós vamos falar aqui. Como é que nós nos tornamos guerreiros espirituais? É como se fosse o primeiro degrau, você descobre quem você é em Cristo. Você passa esse primeiro degrau, avança um pouquinho mais alto, o segundo degrau, você aprende o que Deus espera de ti como cristão, o teu comportamento, o comportamento do cristão. E aí um terceiro nível, um nível mais avançado de maturidade, de graça, de sermos usados poderosamente por Deus, acontece a partir do 6º capítulo, versículo 10, como nos tornarmos guerreiros espirituais. Como sermos usados poderosamente por Deus. É o que nós aprendemos nesse lindo trecho da palavra de Deus. Então, aperte os cintos, vamos mergulhar na palavra de Deus e aprender lições valiosas para os nossos corações. Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus. Então vamos ler Efésios 6:10.
Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quem quer ser inabalável aí para Jesus? Quem quer ter uma fé inabalável? Ser um guerreiro que não perde batalha, mas vence, triunfa, tem uma vida inabalável à luz da palavra de Deus. Então nós temos que prestar atenção naquilo que Paulo diz. Versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí Paulo pede a eles oração, dizendo, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias. Aqui Paulo estava preso, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, querido. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui, diante das Escrituras, diante da Tua palavra, porque cremos no Teu poder, na Tua graça bendita, no poder da Tua palavra sobre nós. Fala conosco, ministra os nossos corações. Deus, nós queremos aprender a primeira verdade de Efésios, que é como termos uma identidade em Cristo. O que é ser um verdadeiro cristão? Ó Deus, queremos avançar a um segundo nível espiritual, para vivermos um comportamento coerente com o Evangelho de Jesus. Qual deve ser a conduta, as atitudes dos verdadeiros cristãos, e nós queremos vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia. Mas Senhor, nós não queremos parar por aí, nós queremos o terceiro nível, um nível maior de autoridade, de obediência, de maturidade, o nível de guerreiros espirituais. Senhor, nos levanta, Pai, como guerreiros espirituais nas Tuas mãos, possamos ser usados poderosamente por Ti, que possamos ser temidos no inferno, Pai, e a Tua glória se manifeste através das nossas vidas. Ministra aos nossos corações, fala conosco, usa o Teu servo, em o nome de Jesus, amém e amém. Qual é o tipo de pessoa que Deus usa? É essa pergunta que nós vamos tentar responder à luz da palavra de Deus. Primeira característica de uma pessoa que Deus usa, nós vamos estar projetando, se você estiver anotando, pode anotar, é alguém que é trabalhado por Jesus e que tem consciência que na batalha espiritual, tudo é pelo poder de Deus. Fala comigo, tudo é pelo poder de Deus. Meu irmão, essa primeira pergunta que eu quero te fazer, você é uma pessoa trabalhada por Jesus? Tem muita gente que quer trabalhar para Deus, quer ser usado por Deus, mas nem trabalhado por Jesus foi. Antes de nós sermos usados poderosamente por Jesus, nas mãos de Deus, pelo seu poder, pela sua graça, querido, primeiro nós precisamos abrir o nosso coração para sermos trabalhados por Jesus. Será que você tem deixado Jesus trabalhar no seu caráter? Será que você tem deixado Jesus trabalhar na sua família? Será que você tem deixado Jesus trabalhar na sua personalidade? No seu jeitão, no seu temperamento? Ou você tem se acomodado na sua vida espiritual, dizendo, eu sou assim mesmo, quem quer me amar tem que me amar assim mesmo.
comodismo espiritual. Domingo eu preguei sobre isso. A vida de Ló, um homem que por causa do esfriamento, do desgaste espiritual e do comodismo, foi levado a uma tragédia familiar. Irmãos, nós não podemos viver dessa maneira. Nós temos que entender que Jesus quer trabalhar no nosso interior. Amém? Deus começa de dentro para fora. Deus começa aqui dentro o trabalhar dele. E Deus trabalha através das circunstâncias, através dos problemas, através das crises, das tribulações, das dificuldades. E se existe uma maneira de Deus trabalhar muito conosco também, é através das pessoas. Sim ou não, irmãos? Aquele vizinho que te dá trabalho, aquele patrão que pega no seu pé, o seu cônjuge que não faz o que você quer, um filho que às vezes está se rebelando contra você. Meu irmão, Deus usa pessoas para trabalhar conosco. Aprenda isso. Jesus precisa primeiro trabalhar na sua vida, para que depois você faça um trabalho efetivo para o reino de Deus. E quem deixa Jesus trabalhar tem essa consciência, que na batalha espiritual, no reino de Deus, já dizia a W. Tozer, que essa vida nessa terra, querido, não é um clube de lazer, mas é um campo de batalha. Fala comigo, essa vida não é um clube de lazer, é um campo de batalha. Existem tentações, existem gigantes que se levantam contra nós, existem pecados que tenazmente nos assediam, como diz Hebreus 12, existem situações que se voltam contra nós, pessoas se levantam contra nós, situações se levantam contra nós, diariamente existem batalhas a serem travadas no nosso coração, sim ou não? A vida não é um clube de lazer, a vida é um campo de batalha. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, nós triunfamos de graça em graça, de glória em glória. Amém? Quem vai triunfar com Jesus, levanta a mão e fala, glória a Deus, que em Cristo Jesus, eu triunfo de glória em glória. É alguém que reconhece que tudo é pelo poder de Deus, irmãos. Ou seja, não é pelas suas qualidades. Que bom que você tenha qualidades. Tomara que as tenha. Estamos falando sobre isso, sobre virtudes, sobre características, sobre qualidades. Mas lembre-se, não é por causa das suas qualidades, não é por causa das suas virtudes. Claro que é lindo um crente virtuoso, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus virtuosa, tendo qualidades maravilhosas, nós temos que ter isso. Tem até um livro chamado As Virtudes Cristãs. Pensa num livro bom, gente. Maravilhoso, que fala sobre as virtudes que nós temos que ter como cristãos. Mas nós aprendemos aqui nesse trecho da palavra de Deus, por isso Paulo fala, se revistam do Senhor e na força do seu poder. Não é por qualidade, não é por virtude, tudo isso é bom, é maravilhoso, mas é pelo poder do Senhor. É na força do Senhor. Também não é por causa dos seus esforços. Tem muita gente que se engana na vida cristã, acha que se esforçando, né, fazendo sacrifícios horrendos, fazendo boas obras, irmãos, tudo isso é bom. Mas a obra de Deus, o trabalhar de Deus, é pelo poder do Espírito Santo. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. Agora, é claro, nós fomos criados em Cristo Jesus, diz Efésios capítulo 2, para quê? Para as boas obras. Quem vive na graça de Deus produz boas obras. Quem vive na graça de Deus tem qualidades. Quem vive na graça de Deus tem virtudes. Quem vive na graça de Deus é claro que se esforça, mas entende que tudo é pelo poder de Deus. Também não é por causa das suas experiências. Nós vivemos um tempo de crentes sentimentais, crentes emocionais, crentes que estão correndo para aqui e para lá, atrás de emoções, atrás de experiências. Tudo isso é bom na vida cristã. Mas, querido, você só vai ser efetivo na batalha espiritual. É claro, tendo experiências com Deus, mas entendendo que o que faz a diferença não são as suas experiências. Tudo é pelo poder de Deus. Conhecimento teológico, tudo isso é maravilhoso.
Mas não é por causa do seu conhecimento teológico. Tem crente cabeção. Tem uns crentes Frankenstein. Uma cabeça enorme, cheia de conhecimento bíblico, teológico. Sabe falar todas as doutrinas da fé. Mas não tem o coração queimando por Deus. Abre a boca é só crítica. Abre a boca é só acusação. Nas redes sociais adora uma confusão teológica. E o seu coração está frio, longe de Deus. É um hipócrita, é um fariseu muitas vezes, é um saduceu, é um escriba, é tudo menos um servo de Deus. Porque não entendeu nada, que no reino de Deus é tudo pelo poder do Senhor. É pela ação do Espírito Santo. Quem entende isso, quem é trabalhado por Jesus, quem tem consciência da batalha espiritual e entende que tudo é pelo poder de Deus, é consciente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, amém? Semana mesmo eu ainda postei na rede social, querido, Deus nos usa apesar de nós. Deus nos usa, vírgula, apesar de nós. Tem gente que pensa que se não tiver Ele no reino de Deus, as coisas de Deus não vão. Irmão, não é assim. Você tem o privilégio de ser um cooperador no reino de Deus, amém? Isso é uma graça, é maravilhoso, é tremendo. Deus quer te usar poderosamente. Mas você tem que entender que Deus te usa por causa da sua graça e da sua misericórdia. Deus te usa e você precisa estar consciente de que Deus nos usa apesar de nós. Você precisa ter consciência de que pode e deve combater, mas na confiança do Senhor e não na confiança própria. Como tem gente que confia em si, como tem gente que confia no seu braço forte, querido, não funciona. Se você quer fazer a diferença no mundo espiritual, você precisa ser trabalhado por Jesus e você precisa ter consciência de que tudo é pelo poder de Deus. Quem é que vai andar no poder de Deus aí? Levanta a mão. Você quer aprender como andar no poder de Deus? Leia Romanos capítulo 8. É o capítulo da vida no Espírito. Você vai aprender ali tudo que Deus espera de você, na vida espiritual. E vai ser tremendo isso. Segunda verdade, segunda característica de alguém que Deus usa. É alguém que não busca a glória própria. Nós vivemos o tempo da autopromoção. Sim ou não, irmãos? Nós vivemos o tempo onde cada um quer ser maior do que o outro. Nós vivemos um tempo onde todo mundo quer a glória para si, a fama, a ostentação, o poder, chamar a atenção. Nós vivemos hoje mais do que nunca na era da autoimagem, da autopromoção através da imagem. Querido, mas aqueles que Deus vai usar são aqueles que não buscam a glória própria. Amém? Abra comigo Isaías 48:11. Olha o que diz Isaías 48:11. É tremendo a gente aprender o que a Bíblia diz acerca disso. Isaías 48:11. A Bíblia diz assim: por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória, diz o Senhor, não a dou a outrem. Querido, a glória é de quem? É minha ou sua? É nossa? A glória é para quem? Para Deus. Amém? Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Volta um pouquinho, algumas páginas, Isaías 43, versículo 7. 43:7, olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 43:7, a todos os que são chamados pelo meu nome. Quem foi chamado aqui pelo nome do Senhor, dá um glória a Deus. E os que criei para a minha glória, e que os formei e fiz. Ou seja, nós fomos criados para a glória de quem, gente? Para a glória de Deus. O supremo chamado da raça humana, o supremo chamado do cristão, o supremo chamado da sua vida, da minha vida, é manifestar a graça e a glória de quem? De Deus, daquele que te chamou pelo seu nome
e daquele que o criou, criou você para a sua glória. Você foi formado, você foi feito no ventre da sua mãe. Deus te criou para a glória dele. Nós temos que ter essa consciência. Temos que ter a consciência daquilo que é mais espiritual, daquilo que tem maior valor no reino de Deus, a humildade, a simplicidade, a singeleza de coração. Querido, entenda isso. A sua carne, o seu eu, precisam estar crucificados com Cristo, amém? O teu eu tem que morrer. Está cheio de crente, cheio de eu. São egos absolutos, são eus inflamados. Ninguém pode falar nada que ele já fica todo, parece um porco espinho, cheio de... sai espetando todo mundo. Irmão, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus usa pessoas para crucificar o nosso eu, para tratar conosco, para que nós possamos murchar e Ele possa ser glorificado na nossa vida. Alguém que não busca a própria glória, não é preocupado com a sua reputação, irmão. Como tem gente que se preocupa com isso. Ah, mas o que o fulano vai pensar de mim? Irmão, o que importa não é o que o fulano vai pensar de você, é o que Deus pensa de você. O que Deus pensa acerca da sua vida é o que importa. É claro que eu não estou fazendo apologia da mau testemunha, pisar na bola, fazer um monte de coisa errada. Eu estou falando que, claro, nós temos que dar bom testemunho, principalmente para aqueles que estão lá fora, aqui dentro também. Mas quem não busca a própria glória, mas a glória de Deus, não se preocupa com a sua reputação. Porque quem é que cuida da sua carreira? Quem é que cuida da sua reputação? Quem é, irmãos? O Deus que quer manifestar a sua glória na vida daqueles que caminham no poder de Deus. Querido, quem não busca a sua própria glória, não se ira quando é acusado injustamente, não tem nada para defender, não se justifica, porque ele sabe que quem o justifica é o Senhor. É Deus quem nos justifica, em Cristo nós somos justificados. E pela fé ele já sabe que quem justifica ele é o Senhor. Ele não tem nada para defender, porque o eu dele já está na cruz. Ele não fica brabinho por qualquer coisinha, se alguém puxa a orelha dele, não! Porque o eu dele já está na cruz juntamente com Cristo. Amém? Não é à toa que Paulo fala, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo quem vive em você, querido. É Cristo quem vive em mim, é Cristo quem vive em nós. Terceira característica de alguém que Deus usa. É alguém quebrantado por Deus. Meu irmão, você tem sido quebrantado por Deus? Você tem deixado Deus quebrar esse vaso? Hoje foi falado sobre isso. Você tem deixado Deus quebrar esse vaso? Se necessário for, amassar de novo ali e fazer um vaso novo na sua vida. Querido, Deus usa pessoas quebrantadas. Abra comigo, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17, presta atenção. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus. O que Deus se agrada? O que Deus quer encontrar em nós? Olha o que a Bíblia diz. São o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Esse salmo, querido, foi escrito por Davi num dos momentos mais difíceis da sua vida. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, seu pecado foi exposto. Ali ele se arrependeu, Deus o quebrantou, e ele aceitou as consequências do seu pecado calado, humilhado, quebrado por Deus. E ele nos escreve essa linda frase, sacrifícios agradáveis a Deus. É um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Ele sabia que se ele se quebrantasse diante do Senhor, Deus agiria com a sua graça e com a sua misericórdia. Alguém quebrantado por Deus é alguém que não é neófito, como diz a Bíblia. Quem é o neófito? Só aqueles geralmente novinhos na fé, que começa a crescer um pouquinho e já acha que sabe mais do que todo mundo. Mas quem é quebrantado não, ele é protegido da soberba por Deus.
Ele guarda o seu coração em Deus. Quem é quebrantado quanto à sua tradição. Ele deixa de lado as suas tradições, sejam humanas, sejam religiosas. O que importa para ele é a palavra de Deus. O que importa, a consciência dele, como diz Lutero, está cativa à palavra de Deus. Não é o que os homens dizem, é o que a palavra de Deus diz. É isso que importa. Não é o que a minha herança religiosa me diz, não. É o que Deus diz na sua palavra. E por isso ele se quebranta contra a sua tradição. Ele se quebranta contra os seus ranços, os seus resquícios, às vezes de movimento gospel, de coisa daqui, de coisa dali, de modismos, de condicionamentos errados na sua mente. A sua mente é transformada, a sua mente é renovada pela palavra de Deus. Os paradigmas caem por terra, amém? O engano sai, a verdade entra. As trevas saem, a luz entra. Porque ele é quebrantado por Deus. Ele entende que até uma criança pode ensinar uma lição para ele. Até um jegue pode falar com ele. Irmão, se Deus usou até um jegue, Deus pode nos usar também. Sim ou não, irmãos? Glória a Deus. Deus usa quem Ele quiser, como Ele quiser. E às vezes Ele usa os vasos menos improváveis. Tem até uma palavra com esse título: os improváveis de Deus. Às vezes aquela pessoa que você não dá nada, é a que mais Deus vai usar na tua vida. Uma vez eu me lembro que eu estava numa aula de teologia, de repente entrou um cara, um professor assim, olhei para ele, já fiz um julgamento, visual. Falei, rapaz, esse cara vai vir dar aula de teologia sistemática. Só no olhar eu já critiquei o cara, já joguei o cara lá para baixo. Olha como nosso coração é terrível, é perverso. E nesse dia eu aprendi uma grande lição com Deus. Aquele cara começou a falar, começou a abrir a boca, começou a ministrar aquela aula. Irmão, eu terminei aquela aula envergonhado, em pranto, chorando, pedindo perdão para Deus, porque Deus usou tremendamente aquele homem que de aparência eu não dava nada, mas que era uma boca de Deus extraordinária, que me impactou. É um homem que me impactou dando aula, foi aquele cara. Porque Deus usa os improváveis. Amém? Às vezes você olha para dentro de você, mas será que Deus quer me usar? Quer. Apesar de nós, Deus pode nos usar. Ah, mas eu, pastor? Sim, você. Se você tiver um coração quebrantado, Deus não te despreza. Quebrantado também contra a sua autoconfiança. Quebrantado contra a sua autoconfiança. Quebrantado através das suas disciplinas espirituais. A oração nos quebranta. A leitura da palavra, a meditação na palavra nos quebranta. O jejum nos quebranta, irmãos. A adoração nos quebranta diante de Deus. Quando nós casamos, Deus nos quebranta. Quando temos filhos, Deus termina de pisar nos cacos. É ou não é? Irmãos, isso é tremendo. É Deus produzindo um coração em mim e em você. Um coração capaz de ser usado por Ele. Terceira característica, alguém quebrantado por Deus. Quarta característica, alguém que saiba renunciar. Isso aqui é tremendo, gente. Abra comigo Mateus 16, 24 a 27, Mateus 16, 24 a 17, olha o que diz, Mateus 16, 24 a 17, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, quem quer seguir Jesus aí? A si mesmo se negue, aqui está a renúncia, negue-se a si mesmo, talvez na sua versão, tome a sua cruz, aqui está a crucificação do eu, a morte do eu, o eu tem que ir para a cruz, e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, está aqui a renúncia de novo, entrega a tua vida a Jesus, perca a sua vida por amor a Ele, e quem perder a vida por minha causa, achá-la, você entrega a tua vida a Jesus, Deus te devolve muito melhor do que você entregou para Ele. Tudo aquilo que você renuncia,
que você coloca aos pés de Jesus, irmão, Deus te dá de volta muito melhor do que você entregou. E além disso, Ele purifica o seu coração. Ele purifica as suas motivações. E é tremendo isso. Alguém que saiba renunciar. Renunciar a si mesmo. Renunciar à sua posição. Como tem gente que, que se escala na sua posição. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, papapá. A gente vê muito isso no Congresso. Excelentíssimo, fulano de tal, meritíssimo. Irmão, isso aí não vale nada no reino de Deus. Não se apega a posição nenhuma. Renuncie isso, coloque aos pés de Jesus, amém? A si mesmo, a sua posição, a sua reputação, as suas posses, irmão, as suas posses, você acha que é sua, mas não é. A Bíblia diz no livro de Salmos, que tudo que Deus criou nos céus e na terra pertence a ti, ó Senhor. Que Deus é o dono do ouro e da prata. Até o dinheiro que você confia, que está lá no banco, irmão, não é teu. Pertence ao Senhor. Renuncie isso, entregue nas mãos de Jesus. E Jesus vai te devolver muito melhor do que você entregou. Alguém que renuncia às suas posses. Alguém que renuncia à sua família. Não no sentido de abandonar a família, mas que coloca Deus acima da família. E obviamente você entregando a sua família para Deus, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus sonhos e projetos familiares, Deus te devolve muito melhor. Para que você cuide deles em amor, tendo Deus como o maior amor da sua vida. Amém? Jesus já dizia, aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha, primo, qualquer pessoa, qualquer familiar, mais do que a mim, Jesus disse, não é digno de mim. Se você quer ser usado poderosamente por Deus, você precisa renunciar. Isso, a sua família, os seus parentes, muitas vezes vai desagradá-los para servir a Deus. E vai ter que colocar aos pés de Jesus. Os seus dons, os seus talentos, a sua vida, o seu ministério, tudo isso precisa estar nas mãos do Senhor. A partir do momento que você confia em si, meu irmão, tudo acabou. Deus cai fora e tu bate a cara. Deus sai de campo e você bate a cara. Porque você confiou no teu braço forte, na tua capacidade, na tua destreza, na tua profissão. Irmão, entregue tudo ao Senhor. Quinta característica de alguém usado por Deus. É alguém que reconhece que a obra é do Espírito Santo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, calma. A obra é do Espírito Santo. Irmãos, quem opera em nós é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa o Espírito Santo lidar com aquela situação que você não está lidando. Deixa o Espírito Santo operar no coração daquele seu parente que você não está dando conta. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Dependa do Espírito Santo. Aprenda a cooperar com Ele, não atrapalhar Ele. Quantos e quantos, em vez de cooperar com o Espírito Santo, atrapalham o Espírito Santo de Deus? Quer fazer as coisas do seu jeito. Aí Deus tira o meio de campo. E você bate a cara e se detona toda ali sozinho. Em vez de cooperar com Ele, você estraga aquilo que Deus está fazendo na sua família, na sua casa, nos seus negócios, irmãos. Dependa do Espírito Santo. Aprenda a cooperar com Ele. A Bíblia diz também, não entristeça o Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 4. Não dá tempo de a gente ler. Não entristeça o Espírito Santo que mora dentro de você, querido. Você sabe como é que o Espírito Santo se entristece? Com pequenas coisas na nossa vida. Às vezes não é coisa grande, é uma coisa pequena que você olha e fala, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui Deus não vai ligar. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo te avisa. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo é cavalheiro. Lembre-se disso, não entristeça
o Espírito Santo de Deus. Por quê, irmão? Se você vai entristecendo, continuamente o Espírito Santo de Deus, chega uma hora que ele olha para você e fala: esse cara não tem compromisso comigo. Esse cara não quer nada com Deus. Essa pessoa não está levando Deus a sério, eu vou me mandar daqui. Está se lambuzando todo, se sujando todo, se estrepando todo. Não está nem aí para a minha presença, eu vou rasgar daqui. Você está entendendo, irmãos? Dependa do Espírito Santo. Coopere com o Espírito Santo para ser usado poderosamente por Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Confie na direção do Espírito Santo. Deixe Ele governar e dirigir a sua vida. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo falou com você, querido, e você não ouviu? Como é que você quer ser usado por Deus? Se nas coisas pequenas de Deus você não leva Deus a sério. Como é que você quer que outros caminhem em seriedade com Deus, se nem você está levando a sério as coisas de Deus, irmãos? Os outros só vão beber daquilo que nós temos para dar. É ou não é, irmãos? Do seu interior fluirão rios de água viva, mas tem que ter rio aqui dentro. Tem que ter vida de Deus. Tem que ter graça construída em Deus. Em sexto lugar, querido, qual é o tipo de pessoa que Deus usa? É alguém que está consciente do ministério dos anjos. Essa é importante nós lemos. Hebreus 1,14, abra comigo. Hebreus 1,14, olha o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que os anjos de Deus estão a serviço, olha só. 14, não são todos eles. Você pode ver ali para cima que está falando dos anjos de Deus. Não são todos eles, ou seja, os anjos, espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Deixa eu perguntar aqui nessa noite, quantos herdeiros da salvação nós temos aqui? Levanta a mão bem alta assim. Queridos, anjos de Deus, o ministério dos anjos de Deus, estão disponíveis para você. Você sabia disso? Os anjos de Deus estão à sua disposição. Os anjos de Deus estão para guardar a tua vida. São eles que ministram ao nosso favor. Você está orando por uma enfermidade, quem Deus envia lá para tocar aquela pessoa é um anjo de Deus. Se não é um anjo, é o Espírito Santo. Você está orando para o teu marido se converter, você ora a Deus, Deus manda o Espírito Santo. Ou então manda um anjo tocar aquele caboclo lá que está dando trabalho. Deus faz essas coisas. Os anjos de Deus foram enviados por Deus para ministrar a favor dos herdeiros da salvação. Não é à toa que Lucas 10, 19 diz, né? Que Deus nos deu poder e autoridade para pisarmos o quê? Serpentes e escorpiões. O que significa serpentes e escorpiões? Demônios, potestades da maldade, tudo aquilo que se levanta contra nós. Mas a Bíblia diz, querido, o trecho continua dizendo: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e nada vos fará dano algum. Sabe por que nada vai fazer dano algum contra você? Demônio nenhum vai destruir a tua vida, porque os anjos do Senhor, está lá no Salmo, acampa ao redor daqueles que o temem, e os livra de todo o mal. E na continuação desse versículo, né, Lucas 10, 19, o versículo 20, a Bíblia diz assim: mas alegrai-vos antes, não porque se submetem os demônios, antes sim, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Quem é que tem autoridade sobre os demônios? Quem tem o nome escrito no livro da vida. Quem é herdeiro da salvação, quem tem os anjos disponíveis para amarrar, amordaçar e mobilizar as serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vai te fazer dano, porque os anjos do Senhor estão ali ministrando a teu favor. Eles são o nosso auxílio, eles são a nossa proteção, eles participam ativamente da vida dos crentes. Creia nisso, irmão.
Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual aqui, nessa noite, você viria dezenas de anjos nesse lugar. Quem acredita nisso? Levanta a mão. Eu lembro que uma vez eu estava pregando lá em Belém, do Pará. Terminei o culto, cheguei na frente assim, estava orando pelas pessoas. Chegou uma senhorazinha, velhinha ali. Olhou para mim e falou assim: pastor, eu tive uma visão gloriosa. Enquanto o irmão estava pregando, eu vi um anjo de 3 metros de altura, com as asas batendo sobre a igreja, derramando óleo sobre a vida das pessoas. Eu falei: glórias ao Senhor Jesus. Eu creio no ministério dos anjos. Certa vez também um irmão lá que não acreditava nas coisas espirituais, sobrenaturais, Deus, no meio da adoração, Deus abriu a visão do mundo espiritual para ele. Ele viu 2 anjos entrando dentro da igreja, um da direita, outro da esquerda, com cântaros todos dourados assim, derramando azeite sobre a cabeça das pessoas no meio do culto. Ele caiu prostrado, chorando, nunca mais duvidou do poder de Deus, porque viu o ministério dos anjos. Amém, querido? Quem acredita nos anjos aqui? É claro que nós não temos que orar para os anjos, nós temos que orar a Deus, que envia os anjos a trabalhar a nosso favor, amém? Muito menos adorar os anjos, jamais. Nós adoramos a Deus, e é Ele que envia os anjos para trabalhar a nosso favor. E por último, irmão, para terminar, alguém que faça uso da armadura espiritual de Deus. Irmão, você tem se revestido do Senhor? Você tem se revestido da força do seu poder, como diz aqui, Efésios capítulo 6, nós iniciamos lendo esse trecho. Paulo fala: tomai sobre vós o quê? Armadura espiritual. Paulo está dizendo: para de besteira. Irmão, se toca. Coloca sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, o quê? A armadura espiritual de Deus. Tem muito crente que pensa que isso é apenas um elemento simbólico. A maioria, até eu, até um determinado tempo, eu acreditava que isso era só um elemento simbólico, né? A couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação, as sandálias do evangelho, a espada do Espírito. Eu achava que era só um elemento simbólico. É claro que tem todo um simbolismo bíblico aqui, amém? Sim. Cinturão da verdade é a palavra de Deus, é a personificação de Jesus Cristo. Couraça da justiça, Jesus imputou a sua justiça em nós, mediante a fé. Escudo da fé, através da nossa fé, nós nos protegemos dos dardos inflamados do inimigo. Capacete da salvação na minha mente. Eu preciso ter uma perspectiva eterna e ter a confirmação na minha mente e no meu coração de que eu sou filho de Deus, salvo, herdeiro da salvação, e tenho meu nome escrito no livro da vida. Amém? As sandálias do Evangelho. O Evangelho é o fundamento da minha vida. É sobre ele que eu vivo, é sobre ele que eu caminho. É ele quem me leva nos caminhos de vida eterna. É ele quem me dá base e sustentação para viver nessa terra. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando você ora a palavra, irmão, você fere os demônios. Quando você ora em cima da palavra, o inimigo estremece, ele teme. Porque ele sabe que há poder na palavra de Deus. Há poder, é uma espada, e a espada defende e também ataca. A espada do Espírito. Então é alguém que coloca sobre si a armadura espiritual. Irmão, não é só um elemento simbólico. Eu aprendi isso com o pastor Valteni e creio nisso. Desde que eu entrei nessa igreja eu aprendi isso. Nós precisamos colocar sobre nós, e não só sobre nós, mas sobre a nossa família, a armadura espiritual de Deus. Você vai começar uma oração, né? Você vai orar por alguém, você vai enfrentar uma situação onde o diabo está agindo, você tem que falar: eu me revisto do Senhor, na força do seu poder, eu tomo sobre mim, agora, pela fé, a armadura descrita em Efésios 6, e combato você, inimigo que está agindo aqui, sai em nome de Jesus, mas você está sobre você, o quê? A armadura
espiritual de Deus. Quem não coloca sobre si a armadura, querido, leva a pancada do inimigo. Lucas 10, 19, que diz ali que nós podemos pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder inimigo, e nada nos faria dano algum, é sobre aqueles que compreendem Efésios 6, e colocam sobre si a armadura descrita em Efésios 6. Amém? Quem vai colocar sobre si, sobre a sua família? Fala assim: Senhor, eu me revisto do Senhor, e na força do teu poder, eu coloco sobre mim, através da minha fé, a armadura de Deus, descrita em Efésios 6. Não só sobre mim, mas sobre a minha família. Protege e guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Fica de pé, irmãos. Nós estamos terminando. Lembre-se, Deus usa homens e mulheres que se rendam totalmente a Ele. Jesus se fez homem. Jesus foi usado por Deus, sim ou não? Ele se fez homem para que eu e você pudéssemos ser usados por Deus. O verbo se fez carne. Deus usa, para terminar, gente, a nossa personalidade santificada. Deus usa a nossa capacidade consagrada. Deus usa os nossos dons e talentos, se forem entregues aos seus pés. E Deus usa o teu eu crucificado, para que Ele viva através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa. Obrigado por essa palavra tremenda de Efésios 6. Senhor, como nós aprendemos, ó Deus, essa vida terrena não é um clube de lazer, não é um lugar, ó Deus, de brincadeira. Não, o diabo não brinca de ser diabo, nem nós podemos brincar de ser crente. A vida nessa terra é um campo de batalha. Senhor, eu sei, ó Deus, que os meus irmãos todos os dias enfrentam problemas, enfrentam dificuldades, lutas, tribulações, gigantes se levantam contra eles, contra mim, contra nós. Mas pela graça de Deus, no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, nós vamos triunfar com a armadura de Deus, no poder do Senhor, na força do Senhor nós triunfaremos, para a glória do nosso Deus, Senhor. Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos que o Senhor pode nos usar. Senhor, usa cada crente que aqui está, Pai, usa cada filho de Deus, cada irmão nosso, Pai, entenda essas realidades espirituais descritas em Efésios 6, que eles caminhem por fé, ó Deus, que eles se revistam do Senhor, que eles caminhem no poder de Deus, que eles confiem em Ti, não neles mesmos, ó Deus, mas na Tua graça, na Tua misericórdia, na unção do Teu Espírito que faz a diferença, que eles vivam em santificação e honra diante do Senhor, para que o Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todos, em o nome de Jesus. Levante as mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor te dê vitória e triunfo sobre os teus inimigos, que o Senhor perdoe os teus pecados e te lave com o sangue precioso dele, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, que a paz de Deus, o shalom que prospera, venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Levante as mãos para os céus e fala assim: Senhor, eu recebo a armadura de Efésios 6. Fala assim: Senhor, eu recebo a minha herança espiritual, pelos méritos de Jesus. Eu tomo posse, pela fé, de tudo aquilo, de toda a graça, de todo o poder, de toda a capacitação, de toda a unção do Teu Espírito, sobre a minha vida. Usa-me, Senhor, sem reservas, nem restrições. Usa a minha vida, Jesus de Nazaré, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós já abrimos as inscrições para o retiro de casais.
Se você quiser se inscrever, venha durante a semana aqui com a Beth, passa ali com ela, faça suas inscrições. São apenas 57 vagas, tá, gente? E acabam voando, então não deixe para a última hora. Nós precisamos dos nomes até setembro. Faça a sua inscrição, venha com a Beth na secretaria, passe lá, nós facilitamos, vai ser uma bênção em nome de Jesus. O encontro lá em novembro, retiro de casais, Foz do Iguaçu, nós contamos com os irmãos. Dê um abraço no irmão, vai na paz, Deus seja contigo, louvado seja o Senhor.